O UFC só pode estar de sacanagem. Justin Gaethje vai enfrentar Islam Makhachev pelo cinturão, segundo Daniel Cormier. O Daniel Cormier vive nos bastidores do UFC e vira e mexe, acerta na veia os palpites e as lutas que vão ser feitas, pessoal. Então, é uma pulguinha atrás da orelha aí a ser colocado. O Islam Makhachev tá correndo da luta com o Topuria e não dá pra negar. O próprio Ben Askren bateu nessa tecla aí. Outra notícia é de Carlos Prates e Ian Gary, o duelo que promete demais e pode colocar o brasileiro muito próximo de disputar o cinturão. O Adriano Imperador do UFC, Carlos Prates, vai ser campeão. Isso é questão de tempo, mas deixou claro, vai se aposentar depois que conseguiu o feito. O cara é uma figura. A gente vai conferir todas as notícias, pessoal, que tá rolando. E o El Romero também deu um conselho para o Israel Adesanya, falou que ele tá ficando cego. Hoje o vídeo aqui é sem enrolação. Giro de notícias do UFC, novo formato do canal. Peço pra você fortalecer apenas, deixar seu like, não custa nada e ajuda demais. Sou grato a cada like, grato a cada pessoa que vem chegando aqui no canal. Te convido a se inscrever, aqui você só sai ganhando. Acompanha tudo que rola no mundo do UFC, certo? Deixa o like, se inscreva, bora conferir o giro de notícias. O Holloway acabou de vencer o Justin Gaethje, que tá classificado como 4 no peso leve. Cara, honestamente, eu acredito que é ele que vai lutar pelo cinturão. O Gaethje, sim. O Gaethje perdeu há 2 lutas atrás. Eu acho que vai ser o Gaethje. Se eu sou do time do Makhachev, eu peço pelo Justin Gaethje porque é uma luta de grande nome. É um cara que tem muito reconhecimento. Eu acho que essa vai ser a luta, eu tô sendo honesto com você. Cara, eu odeio isso. Isso é decepcionante. Por quê? Cara, ele perdeu para o Holloway. E o Topuria venceu o Holloway de maneira muito impressionante. E eu nem acho que esse seja um argumento difícil, cara. O Topuria é de longe o cara que mais convence. Vamos supor que o Topuria fala, eu vou ficar no peso pena, vou lutar com o Diego Lopes. Ok, então beleza. Vamos fazer o Justin Gaethje ali, ou o Charles Oliveira, já que o Arman Tsarukyan saiu da luta de última hora. Isso faria todo sentido se o Topuria estivesse na categoria do peso pena, mas ele desocupou o cinturão, ele abandonou o seu cinturão. Ele não tá tentando manter o seu cinturão do peso pena simultaneamente. Ele abandonou o cinturão e tá pronto pra lutar no peso leve. Ele tá invicto, ele venceu grandes lendas, dê a ele essa chance. Você acha que ele deveria vencer uma luta primeiro no peso leve? Ou já tem que lutar pelo cinturão? Mas, cara, vamos pensar sobre isso. Eu amo a maneira que o Ilia Topuria luta. Ele é fenomenal. Eu sempre falo isso. Eu realmente gosto do Topuria. Mas ele só defendeu o cinturão apenas uma vez. O currículo dele... Beleza, ele venceu os 2 maiores pesos penas de todos os tempos, na minha opinião. O José Aldo é o 3º maior, mas ele já não tá lutando naquele nível que ele lutava antes. Posso só intervir em uma coisa, cara? Esses 2 peso pena que você falou, o Holloway, ele venceu recentemente o Justin Gaethje no peso leve. Eles competiram no peso leve, certo? E o Volkanovski teve uma luta muito competitiva com o Islam Makhachev. Então, esses 2 caras podem competir no peso leve e têm resultados bons. Então você não acha que ele precisa de uma vitória primeiro? Não. Eu diria que não, já coloca ele direto pelo cinturão, 100%. Olha, se eu sou o Dana White, você não precisa ser um gênio pra perceber o que tá acontecendo. O Topuria é o 2º melhor, o Makhachev é o 1º. Ele abandonou o cinturão, o Makhachev não quer lutar. O Dana White tem que falar, você tem que lutar. Então se ele falar, não quero, sai fora. Então você tem que dizer, ok, vamos tirar o seu cinturão e vamos colocar o Topuria contra outra pessoa, o Charles Oliveira, pelo cinturão. Então você pode voltar depois e tentar ganhar o cinturão mais tarde. Já que o cara número 1 não tá querendo, você tem que forçar a mão. É assim que o negócio foi construído. Os caras lutando entre si. Yoel, eu posso te perguntar qual seria a sua mensagem para o Israel Adesanya? Ele tá passando por um momento difícil, você já lutou com ele. Você tem uma mensagem para o Adesanya? Um conselho? Ele perdeu a última luta. Algumas pessoas estão falando que ele já era, que ele tá muito velho. Ele não tá muito velho, né? Não. Olha, preciso que traduza para mim porque eu quero falar do coração. Eu não acho que a carreira da Adesanya acabou. Eu tenho muito respeito pelo Adesanya. Ele é um lutador fantástico. O Adesanya é muito inteligente. Mas ele possivelmente está lutando a luta mais difícil dele nesse momento, que é com seu próprio ego.
está cegando su inteligencia. O ego do Adesanya está cegando a sua inteligência. Y por eso es su pelea más difícil. E por isso que essa é a luta mais difícil dele. Lo que yo le diría ahora, E o que eu diria ao Adesanya, o conselho agora, eu espero que ele possa ver esse conselho, esse recado. E eu tô dando esse conselho a ele, como se eu estivesse dando esse conselho a mim mesmo. Tomando o segundo mandamento de Deus, prójimo como a ti mismo. amar o próximo como a si mesmo. O Ian Gary é um pouco idiota. Mas se tem uma coisa que a gente gosta nos nossos lutadores, ele é um cara que tem as habilidades suficientes, é divertido nas coletivas de imprensa, gera polêmica e consegue agir como se toda essa polêmica não o incomodasse nem um pouco. E quando as lutas são oferecidas, ele encara. Ele vai enfrentar o Carlos Prates. Isso é muito difícil. Um evento principal de 5 rounds é o retorno do Ian aos holofotes. Não se esqueça da última vez que ele lutou. Ele fez coisas que ninguém fez. Ele ficou 25 minutos com o Rakhmonov. Ele caiu em posições ali, levou o Rakhmonov a situações que ele nunca tinha passado antes. Venceu rounds contra o Rakhmonov, levou a decisão dos juízes, coisa que nunca tinha acontecido antes. Dependendo como essa luta acontece, isso pode te levar a ser o contender número 1. Mas esse é um grande passo para trás para o Ian Gary. E o fato de que o Carlos Prates saiu do UFC 314 do card e depois de 48 horas nós tivemos essa informação que ele assinou o contrato para lutar com o Ian Gary, algo me diz que o Ian Gary nem se questionou. Algo me diz que o Ian atendeu o telefone, falou sim e desligou. Eu acho que isso vem muito pela questão da sua confiança construída na luta com o Rakhmonov. Porque você viu, o Rakhmonov antes de lutar com o Ian Gary finalizava todas as lutas, ele parecia o bicho papão da divisão. É como se ninguém pudesse competir com ele sem ser finalizado. E o Ian Gary foi lá e venceu alguns rounds. Então, olhando para baixo no ranking, embora pareça ser um risco, não parece um risco tão grande quanto lutar com o Rakhmonov. Parece haver uma pequena mudança nas decisões do UFC e também nesses prospectos, se enfrentando mais cedo do que antes. E Tchê, não se engane, essa luta beneficia muito mais o Carlos Prates do que o Ian Gary, certo? Ah, com certeza, com certeza. Eles promoveram o Carlos Prates a uma luta de contender número 1, de desafiante ao cinturão, contra um dos caras mais populares e famosos de toda a divisão. Sim, a pressão está sobre o Ian Gary. Mas Carlos Prates, cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir o que você pedir. E falando também sobre sua equipe, a Fighting Nerds, eles podem lidar com uma situação difícil, girar ela e fazer ela se tornar uma vantagem, se tornar ao seu favor. Sim, Tchê, eu tô animado com isso. Grande risco para o Ian Gary e uma grande oportunidade para o Carlos Prates. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí o que o Ben Askren falou. Falou que se é o Dana White, se ele fosse o Dana White, ia chegar no Islam e falar, aceita a luta, ou se você não aceitar, a gente coloca o Topuria aí contra o Charles, cinturão interino, e você fica de canto aí. Porque realmente, vamos ser sinceros aqui, que ramelada que o UFC deu recentemente, hein? Várias lutaças aí pra ser anunciada. John Jones contra o Tom Aspinall, que é o que a gente tá esperando. A revanche do Poatan com o Ankalaev. Também outras lutas aí. A própria luta do Topuria e do Makhachev, Dricus du Plessis e Shimaev, várias lutas boas a serem feitas e os caras vêm com Merab Shelmalley 2, e ninguém queria ver essa luta, Belal Muhammad e Jack Della Maddalena. Então, o patamar desceu, né, pessoal? O nível aí desceu. Deixa aí sua opinião, o que você achou do vídeo, o que você achou aí dessa luta. Justin Gaethje tá de sacanagem, né? E também sobre esse novo formato das notícias aqui. Quero saber se vocês gostaram. Deixa o like também, se inscreva. Te vejo no próximo vídeo que tá rolando na tela. Tamo junto e até lá. Até o próximo vídeo. Fui!